Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Um Tricolor Por Aí, um canal que fala de São Paulo com viés de São Paulo, né? Mas também vou falar de viagem, falar de futebol e falar de tudo um pouco, né? Tá certo? Deixa o like, se inscreva no canal e vamos aí, né? Vou fazer um vídeo posterior falando especificamente sobre o São Paulo, a situação do São Paulo, né? O São Paulo Futebol Clube, do nosso tricolor. Mas hoje eu quero falar sobre a Copa do Mundo, né? Já que estamos à véspera da Copa do Mundo, começa amanhã, né? Hoje estou gravando esse vídeo aqui acho que é dia 10 de julho, 10, 9. Mas sei que a Copa começa amanhã com África do Sul e México. A México e África do Sul, né? Jogo no México, né? Então, vou falar da Copa do Mundo, o que esperar do Brasil. Se eu acho que o Brasil vai ser campeão, vou dar minha opinião aqui, né? E falar da expectativa também um pouco da Copa do Mundo, o que eu acho, o que eu penso sobre a Copa do Mundo e sobre o encantamento, tá bom? Então, deixa o like, se inscreva, deixa o comentário aí, vamos ver se você tem esse engajamento todo aí, né? Como eu disse, é um canal com viés de São Paulo, mas também fala de futebol também, fala de viagem, enfim, né? Depois, quando for outro vídeo, eu falo mais. Então, vamos começar então a falar sobre a Copa do Mundo, ok? Então, vai começar amanhã a Copa do Mundo. Um evento que eu acho muito da hora, assim. Eu pessoalmente acho mó da hora mesmo. Gosto demais mesmo, assim, né? Da Copa do Mundo. Acho que a Copa do Mundo é um evento que para o mundo, que transforma nações, né? Essa tá acontecendo algumas questões e geopolítica ali, com a imigração, né? E assim. Enfim, né? Mas não deveria assim, mas tá assim, mas depois eu falo essa coisa. Vamos falar estreitamente aqui do futebol, né? Falar sobre o São Paulo, sobre a Copa do Mundo aqui. E vamos isso, né? E falar se eu acho que o Brasil vai ser campeão, não. Então, respondendo assim, já curto e grosso, não acho que o Brasil vai ser campeão. Eu vou torcer pro Brasil, eu torço pro Brasil. Mas gosto mais da Copa do Mundo do que do Brasil, assim, do que essa coisa. Não tem esse pachequismo todo, assim. Não vejo dessa forma toda, esse glamour, essa glorificação toda do Brasil, assim. Não tenho isso muito, não. Mas claro que eu vou torcer pro Brasil, claro que o Brasil seja campeão, né? Mas aqui eu quero falar pra vocês que eu vou dar uma opinião assim. Claro que é uma opinião, é meramente opinião. Não sou nenhum jornalista esportivo, nem nada disso, né? Mas tentar usar a racionalidade. Não é o meu querer, assim, né? Mas eu vou ver pela minha percepção, pelo que eu vejo, pelo pouco que eu acompanhei, né? Por nada, assim, não tem nenhum embasamento, é porque a gente não tem exercício de futurologia, é só um mero palpite aqui e dentro de uma. Vou tentar usar a minha racionalidade, né? Não tô dizendo que tem algum método científico, alguma coisa mais complexa, mais bem elaborada, longe disso, né? Mas eu vou tentar usar a racionalidade. Então não é uma vontade minha, tipo, não é eu quero que o Brasil seja campeão, mas é uma coisa mais racional, que eu vejo, perante do que eu pouco acompanho, né? Não acompanho tudo, logicamente, né? Não vou estar aqui falando que eu vejo todos os jogos e tal, longe disso, mas pelo pouco que eu vi, pelo que eu acompanhei e tal, né? Então eu vou. Então, primeiramente, o Brasil vai começar jogando um jogo. Eu acho que não vai ser campeão, né? Eu acho que o Brasil, assim, tem uma Copa assim até bem traiçoeira, assim, né? Porque eu tava vendo, assim, né? Pô, a primeira fase, assim, não é tão fácil assim como parece, né? Aqui a gente não pode olhar a camisa e olhar, assim, o que os times representam. Lógico que o Brasil é uma camisa, assim, uma seleção maior do mundo, né? O Brasil é gigantesco, assim, né? O Brasil é pentacampeão. O Brasil é um país, assim, futebolisticamente falando, me parece, assim, até pra fora do mundo, muito respeitado mesmo, assim. A galera vê o Brasil, assim, muito respeito. Eu vejo os vídeos de redes sociais, torcedores em Bangladesh, no Haiti, outras nacionalidades torcendo pro Brasil, né? Muitos relatos de pessoas que estão fora do Brasil, quando fala que é brasileiro, muito também tem um respeito, assim, pelo futebol brasileiro, pelo que é o brasileiro, né? Mesmo nós internamente consumindo aqui, e minha percepção não é dessa aí, né? Nesse futebol todo mais, ainda acho que o Brasil é uma boa seleção, uma seleção com bons jogadores, uma seleção bem forte, mas não vejo o Brasil assim um time mais encaixado. Não olho o Brasil desse jeito, né? Eu acho que o Brasil tem uma história, uma tradição gigantesca, assim, inegável, tem ótimos jogadores, mas tem alguns pontos que eu acho que o Brasil peca muito, né? E com a crescente de muitos outros bons jogadores, né? Com desenvolvimento tático maior, com uma aplicação maior, né? As coisas não estão tão simples e o fator emocional também, né? Então tem toda uma questão assim envolvida, né? E são adversários assim, até me parece bem complicado, bem chatinho assim pro Brasil, né? Que o Brasil já deve ter enfrentado algumas Copas passadas, mas o Brasil sempre foi uma seleção do topo, assim, do top, e muitas seleções não era praticamente nada. O Brasil já não é essa seleção do top, assim, das melhores, e muitas seleções evoluíram. O primeiro jogo do Brasil, acho que pouca gente relata isso, eu acho que é um jogo bem chato pro Brasil, e aí eu acho que tem um perigo bem grande. Pelo que eu tô acompanhando a repercussão, assim, eu vejo poucas pessoas pensando na possibilidade do Brasil empatar, né, cara? De empatar, assim.
Por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que o Brasil pode vir até perder, cara, sinceramente. Porque não só porque é futebol, mas o Marrocos é uma boa equipe, entende? É uma equipe assim que a gente tem que ter um certo respeito assim de no ponto de vista de você entender que é uma seleção bem treinada, uma seleção que vem do bom momento, assim, foi semifinalista da Copa passada, eliminando Portugal e Espanha, entende? Portugal e Espanha. Foi campeão ou não também da Copa África, assim, mas enfim, pegou outra boa seleção que é Senegal também, mas entendeu? É campeão da Sub-20, tem bons jogadores, tem jogadores jogando em times grandes, e tem. É um povo que gosta de futebol, então. Eu assisti claro que é um recorte muito pequeno, o jogo contra a Noruega, que é outra boa seleção, né? Então é uma daquelas seleções que pode me surpreender. Pra mim, assim, é equivalente, assim, meio equivalente a uma Croácia ou a Bélgica dos outros jogos anteriores. Entende? Equivalente, assim, você pode dizer que uma é mais forte que a outra, um tinha jogadores melhor que o outro e tal. Mas acho que é equivalente, entende? Equivalente, assim, e o Brasil no passado essa seleção, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que é uma grande possibilidade do Brasil não vencer o primeiro jogo e assim, eu não tiro do radar uma derrota para Marrocos. E aí que eu acho que é complicado, cara. Será que o brasileiro tá com essa mentalidade e vai entender isso? Eu acho que não, cara. O brasileiro, em questão de futebol, é muito arrogante, né? Assim, desculpa os brasileiros, eu sou brasileiro também, né? Mas eu acho que o brasileiro, assim, tem uma mentalidade, assim, muito arrogante, né? Em questão de futebolisticamente falando, né? Entendeu? Acho que futebolisticamente falando assim. É normal também, né? Porque o Brasil, pô, eu assim, não gosto de, de, de usar assim nostalgia, falar que na minha época era melhor, que no meu tempo, essas coisas eu não gosto porque eu entendo que o futebol, como a vida é dinâmica, as coisas vão mudando, coisas vão acontecer, então a gente não pode ficar preso ao passado, a gente tem que viver o momento, né? O momento de agora, então. Mas assim, eu vou pedir licença para vocês aqui, pedir licença e voltar um pouco assim. Eu sou de uma época assim, que eu falei para vocês que eu vi futebol em 98, né? Eu comecei a acompanhar futebol em 98, assim, pouco antes, assim, mas tem a primeira lembrança de futebol em 98. E, pô, via Ronaldo, tipo, molecão via Ronaldo, o Rivaldo, o Zé Roberto, sabe, esses jogadores, o Ronaldinho, o Cafu, o Roberto Carlos, e o Brasil era imbatível, e essas coisas e tal, e, sabe? Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente cresce com isso, né, cara? A gente vê muito. Então, pra gente ter essa noção um pouco mais ampla, assim, de entender que o futebol é diferente, que as coisas são. A gente. Né, eu entendo que a galera não tem muito essa coisa. Ver futebol ainda como entretenimento. E é entretenimento, né? Então a gente gosta de falar de futebol. A gente, pô, futebol tá na nossa veia, né, cara? Futebol é uma paixão pra nós, assim, pros brasileiros. Tem até uma frase, assim, que eu brinco no começo e falo. Pô, eu acho que quem não gosta de futebol quem não gosta de futebol é um pouco menos feliz, né? Entende? Porque futebol é muito legal de conversar, né? Entende? Então eu entendo tudo isso aí. Mas eu acho que o Brasil não tem essa coisa. Eu acho que o time do Brasil, um time perdido ainda, cara. Eu acho que o Ancelotti ainda não conseguiu dar um padrão de time. A gente tá na dúvida ali, por exemplo, se vai o Ibanha, se vai o Danilo, entendeu? Que é um jogador do Flamengo, entende? E eu mesmo vou fazer um vídeo falando do Ancelotti, uma coisa que eu tenho que lembrar disso, e se eu conseguir falando sobre isso, que eu entendo um pouco o Ancelotti assim, né? Mas deixar isso pra amanhã. Então, o Brasil me parece um time menos time, assim, menos coletivo, assim, ainda, sabe? Não se sabe ainda. Me parecia pelas convocações que erram no sistema de 4 atacantes, né? Com 4 ali, mas na frente e 2 no meio campo. Já me parece, pelo que eu vi, que já vai com 3 no meio campo amanhã. O Paquetá ganhou a vaga. Então, me parece um pouco perdido isso. Eu acho que isso pode complicar o Brasil, entende? Claro que Copa do Mundo, com esse treinamento, o Brasil pode se achando, o encaixe pode ir surgindo e tudo isso, e futebol, e tem a coisa e tal. Mas o que eu tô querendo dizer, porque e também eu acho um jogo muito complicado com o Marrocos, emocional, né? Todo mundo fala, assim, pelo que eu vi, que o primeiro jogo tem ansiedade, tem essa coisa, a pressão toda, né, cara? Por exemplo, se o Marrocos empatar com o Brasil, pô, tá ótimo demais pros caras, entendeu? Os caras tá de mil. Tá, mano. Pro Brasil, como será que o Brasil vai ter, olha assim, empate, né? Como que será? Claro que tem muita da como a forma for jogar, né? Se eu tiver aquele empate que a bola não entra, o goleiro fazer 20 de defesa e tal. Talvez a olhar de uma forma, se for aquele empate com pouco poder de criação, sem nenhum entusiasmo, né? Tem um pouco assim. Mas como eu tô falando, eu acho que tem que ter esse negócio, que é um jogo complicado. Eu acho um jogo bem chato mesmo. Eu acho um jogo assim. Eu acho que pelos fatores até emocional, até
psicológico, a obrigação um pouco mais do Brasil, olhar, essa expectativa. Então, vou ser bem sincero, eu até acho que tem um empate, assim, um jogo equilibrado, sabe? Eu não vejo o Brasil tão favorito assim, sinceramente. Eu não acho assim, sinceramente, assim, não vejo o Brasil. Entendeu? Então eu acho que pode já começar a se complicar. E por que pode se complicar aí? Porque tem as coisas que todo mundo dá como o Brasil vai ganhar, que é um time que taticamente vem melhor, vem bem arrumado, não é tão fraco quanto parece. E aí, se imagina se o Brasil, por exemplo, só ganha de 1-0, o Marrocos ganha de 2-1, e o Marrocos ganha de 2-0 do Haiti, o Brasil ganha de 2 e passa o Marrocos de primeiro. Entendeu? Já muda o chaveamento. Entendeu o que eu tô querendo te dizer? Já muda o chaveamento. Então, o empate com o Marrocos na primeira fase. E aí pode, tipo assim, imagina se a Holanda fica em segunda, Brasil e Holanda nos 16 avos. Brasil e Holanda nos 16 avos. E aí é uma possibilidade do Brasil poder perder. E aí digo mais, até se pegar uma Suécia, que é um time mais frio, um time mais tático, o futebol europeu é um futebol mais tático, mais disciplinado, mais gelado, entende? Que eu acho que o Brasil sempre foi um meio anarquismo, assim, um time mais anarquista, não tem muitas essas questões táticas, mas tinha muito talento, né? O Brasil sempre teve muito talento para resolver, né? Sempre teve muitos jogadores bons. Não sei se tem esse talento todo, eu não vejo o Brasil assim, alguns caras muito talentosos, assim. E assim, e os fãs do Neymar, assim, me perdoa, me desculpa, mas também não vejo o Neymar esse talento todo também. Desculpa me falar. Me desculpa. Não vejo, porque eu acho que tecnicamente ele já não tá. Não vejo ele decidindo no Santos, acho que o físico dele já não tá legal. Eu não sei, sincero. Claro que ele tem muita qualidade, claro que futebol pode acontecer, não passa, ele dá aquele passe mais, mas não acho também que é. Não vejo um cara assim que se você bota assim. Claro que o Brasil tem jogadores muito bons, né? O Vinícius, o Rafinha, o Bruno Guimarães, o Casemiro ainda, né? O Matheus Cunha. Claro que tem jogadores bons, assim. Claro que tem jogador que pode ir lá decidir, tem jogador de lá. E é melhor que o time da Suécia, né? Mas tem um fator psicológico, né? Mas tem potencial de passar assim. Então, tô querendo dizer porque o caminho da seleção não é fácil, né, cara? Não é fácil. E numa fase futura, pode vir uma Noruega, que também é uma boa seleção, né? Entendeu? Ah, que daí o Brasil vai pegando corpo, se o Brasil for passando, vai tendo. É que eu tô querendo dizer assim. Será que a gente pode estar preparado, eventualmente, se o Brasil sair numas oitavas de finais? Num 16 avos, por exemplo? Entende o que eu tô querendo dizer? Que eu acho uma possibilidade aceitável isso, né? Eu não acho uma coisa do fim do mundo. Eu não sei, não me parece que está no radar dos brasileiros, entende? Não me parece assim, né? Acho que o Brasil ainda deveria estar num nível maior, né? Acho que em comparação às grandes favoritas no meu entendimento, França, Espanha, Argentina, eu acho que o Brasil está abaixo. Eu vejo essas seleções prontas já. O Brasil não vejo pronto. Eu acho que o Brasil tem muitas dúvidas, tem muitos negócios. E eu não sei se consegue ter esse encaixe ainda, né, cara? Não sei se vai ter esse encaixe, né? Que eu não tô falando ao longo da Copa pode se encontrar. Eu não acho que o Brasil, eu sinceramente, eu não passo nenhuma possibilidade do Brasil ficar ao menos em terceiro. Acho que o Brasil fica em segundo e em primeiro, né? Eu ainda acredito que vai ficar em primeiro, entendeu? Eu acredito que o Brasil passa em primeiro, mas não passa ganhando. Passa pelo saldo de gol, né? Eu acho que o Brasil vai passar pelo saldo de gol, não ganhar por 9 pontos ou porque ganha de Marrocos. Eu acho que o primeiro partido do Brasil não empata e as outras duas, eu acho que o Brasil vai soltar e vai ganhar as outras duas. Na minha visão, no meu palpite, assim, né? Mas tem uma percepção assim, aqui espero estar errado e tal, que o Brasil no próximo mata-mata pode se complicar bastante, assim, né, cara? Eu acho bastante mesmo, né? Sinceramente, eu vejo, e assim, sinceramente, eu não acho. Eu vejo muita gente falando do Japão, né? Eu, sinceramente, assim, não vejo o Japão assim. Não conheço muito o Japão, pra falar a verdade. Não conheço jogadores do Japão, não sei como o Japão joga. Então, vejo muita gente falando que é uma boa equipe. Eu não sei, né? Eu, sinceramente, assim, não conheço. Não vou palpitar, né? Acho que o Brasil. Tava até conversando com meu irmão assim. E fala pra você, eu, pessoalmente, agora é um palpite pessoal, não é mais racional. Assim, acho que o Brasil, se for perder, tinha que perder pra seleção grande, cara. E seleção grande, com todos os respeitos a essas seleções que eu citei até agora, não são grandes. Não são seleções, pode ter uma boa equipe, né, cara? Mas assim, eu acho que o Brasil tinha que pegar uma França e perder pra França. Eu acho ok. A França é melhor que o Brasil. A Argentina, acho ok. Portugal, acho ok, acho que beleza. A Alemanha, acho ok. Acho ok. A Alemanha ainda, né, acho ok. A Alemanha. Argentina, Inglaterra, que seja, acho ok. Mas, sinceramente, assim,
Suécia, Noruega, Japão, Marrocos, com todo respeito ao Marrocos, é uma boa equipe, mas assim, nós não vamos ver, mas tem que passar por essas seleções, né? Como devia ter passado pela Croácia e pela Bélgica também, entende? Devia também, entende? Devia também. Claro que futebol, claro que eu não acho que foi um vexame, não acho, sinceramente, porque são seleções assim agitadas, são seleções boas, né, cara? Mas não são seleções grandes, não são. Se fosse aqui no Brasil equivalente, eu sempre pego uma analogia, é mais ou menos tipo assim, jogar. Vamos pegar o São Paulo, que é o principal. O São Paulo ser eliminado contra o Atlético, entende? Assim, por mais que o Atlético tenha a melhor equipe e tudo mais, mas eu acho que o São Paulo tem que passar pelo Atlético sempre, entende? Não gostei de passar nem na Série B, né? Costuma não passar, né? Mas enfim, o Brasil também é pentacampeão, por exemplo, e não ganha da Noruega, freguei da Noruega, que nunca ganhou porra nenhuma, né? Então tem futebol tem essas coisas, né? Tem essas coisas, mas assim, eu acho que não é legal, entendeu? Eu acho que não é uma coisa assim, que eu posso dizer, entendeu? Eu vi esse dia uma frase que eu achei muito legal, parece que foi, acho que foi o Bini que tinha dito, né, que no livro do Barcelona, me parece, pode estar errado a fonte aqui, posso estar falando errado, mas depois tem a frase que eu vou falar. Então, que é, se for pra perder, cara, perder pra uns caras, tipo, na coisa, se for pra ferrar pra um time grande, se for pra perder, perde pra um melhor que você, entendeu? Uma seleção foda, tá ligado? Tem que perder pra uma coisa foda, não pode perder pra seleção menor que você, entende? Eu acho que, né, entende? E assim, como eu falei, eu acho que tá aí nas oitavas de finais e eu acho uma possibilidade real, porque, como eu falei, por um todo disso que eu tô falando, para um Japão que o pessoal fala, pela Suécia, pela Noruega, eu acho, mas eu acho que não é legal, né, cara? Eu sinceramente, assim, acho que vai ser ainda mais se for nas oitavas, assim, final ou na decisivas, um vexame, né, cara? Assim, sinceramente, assim, é um vexame, né? Ainda que pode ter um pouco do azar do sorteio, né, cara? E aí pegar uma seleção. Mas como eu falei, né? Eu acho que você tem que cair por seleções grandes, né? Entendeu? Mas espero ter errado, né? Espero que o Brasil seja campeão, né? Como eu falei, eu acho que não vai ser. Eu acho que não vai ser. Eu acho que o Brasil, como eu falei, eu tenho uma impressão assim que o Brasil é a primeira seleção mais forte e mais organizada que pegasse uma seleção mais organizada pode ser eliminado. Eu, por exemplo, se tromba um Marrocos nas oitavas, eu, sinceramente, acho que não deveria, não poderia, mas eu acho possível perder para Marrocos. Como acho possível, acho uma coisa assim bem viável se eliminar para Noruega ou para Suécia, né? E é quizás até pro Japão, sinceramente, assim, pelo que a galera fala. O Japão, não, sinceramente, eu não conheço, né? Mas outros que eu vi, assim, que me parece, né? São jogadores assim, que seleções bem organizadas, seleções fortes, né? E esse jogo de mata, emocionante, essa coisa é bem complicada, né? E assim, Copa do Mundo também é difícil, né, rapaziada? Vamos falar também, né? E meninas também que estão assistindo, e todo o gênero aí, que são tudo bem-vindos, tá certo? Costuma ser difícil Copa do Mundo também, né, cara? A gente tem que olhar assim que não é fazer zebra o jogo, né? O Brasil, acho que em 94, quando campeão, ganha da Suécia, acho que de 3-2, né? Ganha no pau lascado. Em 98, passa pela Dinamarca, 3-2 também, num jogo dificílimo, né, cara? Contra a Turquia em 2002, campeão na semifinal, 1-0, gol do Ronaldo da Turquia. O Ronaldo de biquinho, então não é fácil, assim, rapaz. Contra a Bélgica, nos oitavos, o Brasil foi sofrido, né? Foi sofrido, entende? Então, pega as barbas ali, mas assim, são seleções assim fortes. Copa do Mundo não é fácil, né? Então, assim, eu, sinceramente, assim, eu acho que vexame, pra mim, essa aí por seleções assim, que não tem muita tradição. Por exemplo, se pegar uma Escócia nas oitavas, ou pelo próprio Japão, acho que de certa forma é um vexame, assim, entende? Por exemplo, o Japão, entende? Eu acho um certo vexame. Pra Suécia e Noruega, eu não acharia um vexame, assim, depende da forma que for, né? Mas, por exemplo, Senegal não, que Senegal tá bem, mas eu não sei, né? Mas assim, acho que eu, como eu falei no negócio, pra mim, tinha que sair seleção grande, né, cara? Eu acho que menos que isso fica meio complicado, assim, digamos assim, né, cara? Né? Mas espero estar errado, espero que o Brasilzão seja campeão, né? Torceremos pro Brasil, né, cara? Porque nós somos brasileiros, vivemos no Brasil, né? Tem muita gente também, são trabalhadores que vivem, que pode ter uma chance de ganhar, o seu ganha-pão também, né? E pela essa gente também, então é felicidade todo mundo, pela galera. Vamos torcer também, né, cara? Assim, então, né, como eu falei, eu só racionalmente acho que não, né? Mas não que eu não vou torcer, eu vou torcer, espero que esteja errado, né? E vamos ver, né, que aqui dá, tá certo? Deixe seu like, se inscreva no canal e tamo junto, é nóis!